Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês a palavra de Deus e eu espero de todo o coração que seja bênção na sua vida. Amém? Eu gostaria de ler com vocês no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, o versículo 14 ao versículo 17, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então aqui é Paulo escrevendo, um trechinho da carta que Paulo ele escreve a Timóteo, e aqui ele se refere a ele, dizendo que ele já era instruído pela palavra desde a infância, porque Paulo teve o privilégio de ter uma avó, a avó Lloyd, a mãe dele, Eunice, que eram mulheres de fé, mulheres com a vida voltada para Deus, e esse foi um legado que ele recebeu da sua mãe e da sua avó, a palavra de Deus, a fé, de ter uma vida voltada para Deus. Então aqui Paulo lembra a Timóteo essas coisas e diz a ele que toda essa instrução através da palavra é sabedoria para a nossa vida, E através da fé em Cristo Jesus, nossa fé em Cristo Jesus, que é quem nos traz a salvação. E toda a Escritura, no 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, eu queria falar com você que a palavra de Deus, como nós acabamos de ler, ela nos instrui, ela nos corrige, Ela é o nosso manual de vida, Não há nada que a gente precise que esteja fora das Sagradas Escrituras. E se essa palavra que for lida hoje, ela tocar no seu coração, se houver alguma área que precisa ser mudada, ser transformada, eu te convido a ter humildade em seu coração para poder aceitar a correção, aceitar o ensino, a repreensão, a correção que essa palavra trouxer para a sua vida hoje. Independente de você ser já um cristão, uma pessoa que crê em Cristo Jesus, o Filho de Deus, ou não, Se você ainda não conhece, que você possa, a partir de hoje, abrir o seu coração para essa palavra entrar e fazer morada no seu coração. Dê que você possa se despir de toda a sua arrogância e dar lugar à palavra de Deus na sua vida. Que você possa ser uma pessoa humilde a partir de hoje e dar lugar a essa palavra. Que você possa, antes de julgar essa palavra como uma coisa ou outra, que você possa conhecê-la e aí sim tirar suas conclusões. Amém? Então, aqui eu gostaria já de começar falando para você que independente, aqui Timóteo ele teve o privilégio de já ser instruído nessa palavra desde pequenininho, desde pequeno, e o resultado foi maravilhoso na vida dele, porque ele teve ali uma avó, uma mãe, que eram servas de Deus e que o instruiu nesse caminho. Mas independente disso, independente de você ter sido criado ou não no Evangelho, que você seja conhecedor ou não das Sagradas Escrituras já desde o berço, que você a chance, a oportunidade para você, como houve para mim, de você servir a Deus. Isso não é uma desculpa para nós não nos tornarmos servos, não darmos lugar a essa palavra em nossa vida, Ah, poxa, mas ninguém, meu pai, minha mãe, não eram um homem ou uma mulher compromissados com Deus. Ah, mas eu não fui apresentada. Ah, eu não frequentei uma escola bíblica quando eu era pequeno. A minha base não é essa, Eu não conheço as Sagradas Escrituras. Então, por isso que eu faço assim, por isso que eu faço assim, porque meu pai fazia assim, a minha mãe fazia assim, meus avós. Isso não é uma desculpa.
Você pode perfeitamente trilhar um novo caminho, fazer a diferença hoje no seu tempo, independente da sua base, ser cristão ou não, você pode se voltar para Deus, colocar o seu coração em Deus e fazer o que é certo aos olhos de Deus, caminhar com Deus, né? Você pode. E nós vamos ver um exemplo disso agora. Isso foi só a introdução, eu gostaria de ler com vocês em 2 Reis, no capítulo 22. Nós vamos falar do rei Josias. Ele foi o rei de Judá. E a Bíblia fala que ele foi um rei piedoso, um rei que fazia a vontade de Deus, que andava nos caminhos do Senhor, que não se desviava nem para a direita nem para a esquerda. Um rei humilde, apesar de ser rei, veja bem, apesar de ser rei, ele se despia da sua glória de rei, né? E se humilhava diante do Senhor. Mas será que ele fazia isso porque ele teve pais que o instruíram, né? A formação dele foi essa? Será que foi isso que aconteceu? Vamos ver então? Então aqui no versículo, em 2 Reis, no capítulo 22, diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Então, deixa eu te falar um pouquinho mais sobre Josias. Josias, ele era neto de Manassés, que foi um rei muito perverso, muito idólatra em Judá, né? Ele fazia tudo que era contrário às leis do Senhor. Ele não queria saber de Deus. Ele não tinha nenhum compromisso com Deus, não tinha compromisso com seu povo, era um rei perverso, fazia todas as suas vontades. Ele não reinava para o seu povo, ele escravizava o seu povo. Ele era um rei completamente idólatra. Para cada coisa que você possa imaginar, ele erguia um altar ali de adoração, menos para Deus. Ele não queria saber da palavra de Deus, não queria saber de Deus. Ele queria ele servir, fazia todas as suas vontades, seus próprios interesses. Então, naquele tempo, era um tempo de muita idolatria, né? E todo o povo não havia um altar para o Senhor, não havia um culto para o Senhor. Todas as leis, todas as doutrinas que o Senhor havia estabelecido lá por Moisés, lá atrás, tudo aquilo havia sido esquecido, né? E havia um altar de adoração para o sol, havia um altar de adoração para a lua, para querubins, para serafins, para tudo que você possa imaginar, para as estrelas, para os planetas. Havia até mesmo um altar a um deus chamado Maloque, a quem eles sacrificavam os seus filhos. Porém, a Deus não se davam ouvidos, né? E isso entristecia muito a Deus, né? O povo estava totalmente afastado de Deus. E aí, logo, quando o rei Manassés morre, assume. Essa era a situação, né, de Judá. E aí, quando ele morre, se levanta Amon. E Amon, ele foi um rei que além dele copiar, né, dele reproduzir o reinado ruim de seu pai, ele ainda conseguiu fazer tudo muito pior, né? Ele conseguiu ainda ter um reinado pior ainda, mais perverso do que o de seu pai, né? Ele não só seguiu os caminhos, como conseguiu piorar a situação. E aí, ele teve apenas 2 anos de reinado, né? Manassés teve 50 e poucos anos de reinado, eu não me lembro agora se foram 51, e após sua morte,
o seu filho, ele reina, né, e conseguiu fazer um reinado pior do que o dele. E aí, em 2 anos de reinado, houve uma conspiração entre os servos dele mesmo, né, que não aguentavam aquela situação, né, que pois se havia uma esperança de que as coisas melhorassem após a morte de Manassés, isso não aconteceu, isso se tornou ainda muito pior, a ponto de os próprios servos conspirarem e tramarem a morte conspirarem para, né, executarem a morte de Aminon, perdão. E aí aí entrou o reinado, começa o reinado de Josias, do rei Josias, né, com a morte do seu pai. Então, veja que os exemplos, né, deles dois, os exemplos anteriores que Josias teve, foram péssimos. Então, ele tinha todos os motivos para poder seguir aquele reinado ruim, né, para poder não ter compromisso com Deus, para continuar, né, para dar continuidade àquele reinado péssimo, continuar um reinado de idolatria, desagradando a Deus, continuar andando longe do Senhor, que ele nem conhecia, né, o Senhor, as referências dele eram outras, né, então, mas veja que ele faz toda a diferença no seu tempo, apesar de tudo isso. Então, quando seu pai morreu, Josias tinha apenas 8 anos de idade, quando ele começou o seu reinado. E com a ajuda de sua mãe ali, né, o apoiando, e de outras pessoas ali também, né, que eram, acredito ser, o braço direito do rei ali, do conselho, ele teve esse apoio e aí ele foi, né, foi reinando, né, reinando no lugar de seu pai ali, dando continuidade ao reinado. E a partir de 16 anos, né, o Espírito Santo de Deus já trabalhava no coração dele. E a partir dos 16 anos ele começa, né, a se firmar, né, já começa o coração dele, já começa a falar mais alto e ele já começa a assumir um compromisso com Deus, né? E ele já sente no seu coração o desejo de fazer diferença, de acabar com toda aquela idolatria, todas aquelas coisas à sua volta que o incomodava, né? Ele já tinha um coração voltado para Deus, Deus já trabalhava, o Espírito Santo de Deus já trabalhava no coração de Josias. E ali ele assume o compromisso de restaurar o templo do Senhor, a casa de Deus, que estava em ruínas. Né? A casa do Senhor estava abandonada, estava em ruínas. E aí ele dá ordem, né, para que seja reparado o templo. E durante essa reparação do templo, o sacerdote encontra ali as escrituras, né, as leis que Moisés havia escrito. Estava ali jogada por um canto qualquer. E aí, quando foi encontrado esse rolo da lei e trouxeram até Josias, quando foi lido aquilo diante da presença dele, ele rasgou as suas vestes ali, declarando, né, toda a sua humildade perante o Senhor. Ele se rasgou suas vestes. Antigamente as pessoas faziam isso, né, para Deus, declarando, né, Senhor, Tu és tudo, eu não sou nada, o Senhor está certo, eu estou errado. É uma declaração de humildade, Senhor, eu não sou nada diante de Ti. Então, foi isso que ele fez. Ele se lançou ao chão, ele rasgou as suas vestes, reconhecendo aquela palavra, temendo diante daquela palavra, temendo diante da palavra de Deus. E aí, ele pediu que o sacerdote fosse buscar a confirmação. Ele temeu diante da palavra do Senhor, mas ele não conhecia. Então, ele queria, né? Ele nunca tinha sido apresentada, né, para ele aquelas leis. Ele não sabia direito do que se tratava, mas ele já temeu, já teve aquele impacto diante da palavra do Senhor. E ele pediu a confirmação. E aí, antigamente, né, as pessoas não falavam diretamente com Deus antes de Cristo. Então, era preciso que um profeta consultasse o Senhor. E ali, o sacerdote vai até Hulda, né, a profetisa Hulda, e ela consulta o Senhor e ela traz uma palavra ali
de confirmação, dizendo que tudo aquilo que estava escrito ali no livro da lei realmente iria se cumprir, que viria os juízos de Deus para Judá, para Jerusalém, que as pessoas iriam ser punidas pelo por toda a sua maldade, né, por toda a sua idolatria, por ter virado as costas para Deus e andado por caminhos maus, né, fazendo toda a maldade do seu coração, porque quando a gente anda distante de Deus, a nossa maldade, a maldade humana, ela não tem limite, né, a tendência dela é só piorar mais e mais e mais, um abismo vai chamando outro abismo, e a pessoa vai se afundando mais e mais, e aquela nação estava completamente afundada em seus pecados, né, totalmente distante de Deus. E aí, ali é confirmada, né, toda aquela lei que havia sido escrita, e o Senhor, mas o Senhor, ele se agrada de Josias, e aí ele manda dizer a Josias que o Senhor ouviu, olha, vamos ver aqui. O Senhor, ele viu a atitude que Josias teve, né, diante da lei do Senhor. E aí ele diz assim, ó. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Portanto, o teu coração se enterneceu e se humilhaste perante o Senhor quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição. E rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Então o Senhor, ele se compadece, ele se agradou da atitude de Josias. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. Né? O Senhor, ele decide abençoar, e por conta disso, abençoar Josias, por conta da humildade dele. Então, e por conta dessa atitude humilde do rei Josias diante do Senhor, diante da palavra dele, o Senhor, ele promete que ele não veria o que ele haveria de fazer ali, o juízo. Ele foi passado para a próxima geração. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então, eles levaram ao rei esta resposta. Então, quando foi trazida essa confirmação a Josias, né, quando foi dito tudo isso, o que ele fez? Ele havia ouvido a palavra do Senhor e agora ela foi confirmada. O que ele fez? Ele fez questão de não só ele converter, né, ele não só colocar o seu caminho diante do Senhor, mas ele fez com que todo aquele povo que andava errante pelo caminho, cometendo todos os seus delitos e pecados, totalmente afastados da palavra de Deus, muitos que como ele não conhecia, muitos desviados e muito que como ele não conhecia aquela palavra, o que ele faz? Ele reúne todos os anciões da cidade, os sacerdotes, todo o povo de Judá. Ali ele faz um grande conselho, uma grande reunião, uma grande convocação, e ele lê essas palavras, ele lê tudo que foi dito, os livros, né, da lei, diante de todo aquele povo, e convoca todo o povo a se humilhar diante de Deus, a se consertar, a mudar os seus caminhos, tomar uma nova direção e firmar um compromisso com Deus. Essa foi a atitude dele, né? E ali ele começou a destruir todos aqueles altares pagãos, aqueles altares que foram edificados a outros deuses, né? O altar do deus Maloque, onde eram sacrificados os filhos, né? As crianças, bebês, tudo ali. O altar do sol, o altar da lua, todas esse paganismo foi retirado, né? E os sacerdotes ali também que realizavam esses cultos, né? Eles foram também destituídos de seu cargo, houve a punição também sobre eles, e ele fez essa grande reforma ali em Judá. Então veja a importância de Josias para o seu tempo, né? Ele não teve uma base
Ainda assim, ele tomou um caminho diferente, embora não tenha tido bons exemplos, ele tomou um caminho diferente, ele assumiu um compromisso com o Senhor. Olha a importância dele no templo, ele repara a casa do Senhor, ele traz a lei do Senhor de volta, ele chama todo o povo, né, a caminhar, ele acaba com toda aquela idolatria, né, ele volta o povo para o Senhor, para o caminho novamente, para o qual eles foram criados. A Páscoa, né, que eles nem sabiam, né, não havia celebração de Páscoa, nada, não tinham nem compromisso com Deus, nem culto a Deus que dirá Páscoa, né, e tudo isso é restabelecido por ele, e ele foi um homem piedoso, um homem de grande importância no seu tempo. E olha o que diz aqui também, olha, no versículo, no capítulo 23, no versículo 25 do capítulo 23, diz assim, ó: Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Olha, maravilhoso, né? Na palavra diz que ele foi o rei muito piedoso, né? Um rei que governava verdadeiramente para o seu povo. E o melhor de tudo isso, né? Ele conduziu o povo de volta aos caminhos do Senhor. E isso é maravilhoso, né? Ele foi o responsável por uma grande reforma, né? Assim como também foi Martinho Lutero, né? E Josias, nesse tempo, ele fez essa grande reforma que era muito necessária também no tempo dele. E o exemplo, hoje eu gostaria de chamar a sua atenção, né, que fala que ele restaurou o templo do Senhor, que estava em ruínas, né, Josias, ele restaurou o templo do Senhor que estava em ruínas. E eu gostaria de chamar a sua atenção para a sua vida hoje, né. Eu não gostaria que você parasse para refletir como está a sua vida hoje. A Bíblia fala que nós somos templo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo, né? Somos casa de Deus. Então eu gostaria que você refletisse sobre isso hoje, né? Porque é muito necessário que nós façamos essa reflexão, né, de como estamos. Nós não podemos ter uma vida cristã no automático, né? Simplesmente ir à casa de Deus, frequentar a casa de Deus, muitas vezes trabalhar na obra de Deus, fazer as coisas de Deus de qualquer maneira, com os nossos altares totalmente prostituídos, né? Por tantas coisas. Como nós estamos verdadeiramente? Estamos servindo a Deus de fato e de verdade? Né? Que a gente possa fazer essa reflexão. Muitas vezes, na maioria delas, os nossos pecados, né, as nossas transgressões, elas estão encobertas aos outros, né, à nossa volta. Mas diante de Deus, nós sabemos que nada está encoberto, né, que o Senhor, ele nos conhece, né, então que nós possamos verdadeiramente servir a Deus, que nós possamos policiar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, né? Que nós possamos ser crentes dentro e fora da igreja, que nós possamos estar com as nossas mãos e com as nossas vestes limpas verdadeiramente, porque nós esperamos a volta de Cristo, nós sabemos que em breve Ele voltará e importa que nós estejamos com as nossas vestes limpas, né? Que nós estejamos dignos de recebê-lo, né? Dignos de habitarmos com Ele na eternidade. Então, que a gente possa fazer essa reflexão, essa autoanálise profunda com a ajuda do Espírito Santo de Deus, né? E muitas vezes nós não queremos enganar ninguém, não queremos enganar a nós mesmos, né? Mas muitas vezes nós não damos lugar realmente para que essa palavra ela surta o efeito que ela deve surtir nas nossas vidas.
Nós não permitimos que ela traga luz para a nossa mente, luz para o nosso entendimento, a ponto de nos mostrar ali o que está errado em nós. Né? Muitas vezes passa diante dos nossos olhos pequenas coisas que nós nem nos damos conta por não examinarmos as escrituras, ou muitas vezes até por lermos, mas por ser apenas uma leitura e não a palavra de Deus. Aquela que nos corrige, aquela que nos ensina, aquela que nos repreende, que nos exorta. Né? Então, que nós verdadeiramente possamos dar lugar à palavra de Deus em nossas vidas, dar lugar ao Espírito Santo de Deus e que possamos, com toda sinceridade, fazer essa avaliação e deixar que o Espírito Santo de Deus nos convença do nosso pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus, né? Com todo o nosso coração, com toda a humildade, que nós possamos verdadeiramente fazer isso, porque Deus, ele não habita, né? Ele não vai habitar em nós se nós não tivermos limpos, né? O Espírito Santo de Deus, ele foi deixado por Cristo, né? Cristo foi um presente que Cristo nos deixou para nos conduzir até aquele dia, né? E ele habita dentro de nós. Nós precisamos estar limpos, precisamos fazer essa análise, porque ao mesmo tempo que ele entrou em nós através de Cristo para poder habitar em nós e nos conduzir, se nós não aceitarmos essa palavra, né? Ele também se retira de nós. E ai de nós se isso acontecer. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo de Deus habitando em nós, né? Se o Espírito Santo de Deus não tiver parte conosco, né? Aí nós não teremos mais essa direção, nós vamos andar pelo nosso próprio caminho, né? E nós sabemos que o nosso próprio caminho só produz morte e destruição, né? Que nós somos seres humanos falhos, nós precisamos de Deus, precisamos do Espírito Santo de Deus a nos conduzir, a nos iluminar, né? E através dessa palavra maravilhosa aqui, nós teremos uma vida com Deus, uma vida próspera, uma vida frutífera, uma vida que agrada a Deus, né? Isso aqui é o nosso manual de vida, né? Então, que assim como o rei Josias, ele restaurou o templo de Deus, ele produziu aquela grande reforma, que nós possamos também hoje, primeiramente, antes de querer fazer alguma coisa fora da casa de Deus, né, que a gente possa restaurar o nosso templo, né, restaurar o nosso altar, o altar da nossa adoração a Deus, que nós possamos estarmos dignos de sermos usados por Deus, porque aí assim, quando nós estivermos prontos, o Senhor, ele, quando essa obra estiver pronta em nós, né, Deus irá nos usar também fora, né? O Senhor, ele quer trabalhar em nós e através de nós, né? Então, que possamos estar prontos para quando o Senhor entregar nas nossas mãos algo para que nós possamos fazer, nós sejamos prontos e dignos para poder fazer fora, fazer além, trazendo outras vidas, né? Levando luz, sendo luz a outras vidas, né? Conduzindo-as para Deus, para o caminho, né? Que traz salvação, que esse caminho é Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Que nós possamos ser conduzidos por ele, que nós possamos caminhar por esse caminho, né? E é isso. E eu espero que essa palavra te abençoe, que seja luz para a tua vida. Amém? Que o Espírito Santo de Deus te visite, abençoe seu lar, sua família e que essa palavra toque o seu coração. Amém? Então, se essa palavra te abençoar, que você possa compartilhá-la para que chegue a outras vidas e traga luz também a essas vidas. Em nome de Jesus, que é tudo para a honra e glória dele. Amém, queridos? Um grande abraço, fique com Deus e até semana que vem.